Bom dia, amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma manhã com a graça e o poder do nosso Senhor e Salvador. E eu queria convidá-los nesse momento a colocar a sua vida diante do Senhor, fechar os teus olhos. Nós vamos iniciar o nosso culto com uma palavra de oração. Vamos falar com Deus. Grandioso Deus, maravilhoso, eterno e santo Pai. Nós colocamos as nossas vidas nesse momento nas tuas mãos. E te suplicamos a Ti, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Que o Senhor possa nos purificar nesta manhã, para que juntos possamos cultuar, exaltar e agradecer o Teu santo nome, Pai. Fala conosco através dos louvores que vão ser cantados aqui nesta manhã. Fala através da letra, Senhor, aos nossos corações. Visita, Senhor, cada casa, cada família nesta manhã. Leva do Teu amor, da Tua misericórdia e da Tua graça, Pai. É o que nós te suplicamos nesta manhã, desejar agradecidos no santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos nesse momento louvar a Deus, juntos com os nossos irmãos da equipe de louvor, e que você possa ir na sua casa, onde você está, com muita alegria e com muito amor, com muita felicidade diante do Senhor, louvar ao Senhor nesta manhã. Vamos juntos louvar a Deus. Amor de Deus, Pai.
Queridos, nesse momento eu quero convidá-los, vocês que estão aí na casa de vocês, que vocês possam abrir a palavra de Deus no Salmo de número 73. Nós vamos estar fazendo a leitura desse Salmo, do versículo 1 até o versículo 28. Nós vamos ler o Salmo todo, e depois nós iremos meditar na palavra de Deus, onde a palavra de Deus diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o meu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, e aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos à inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quanto tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terrenos escorregadios e o fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quanto ao meu coração estava amargurado, e no meu íntimo eu sentia inveja. Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberá com honras. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do Senhor
o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Vamos falar com Deus. Grandioso Deus, soberano, eterno, maravilhoso Pai, diante da tua palavra, nós colocamos a nossa vida agora e te suplicamos pelo santo nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento através da tua palavra, para que possamos compreendê-la, para que possamos guardá-la em nossos corações e também para que possamos colocar em prática, Senhor. Fala com o teu povo, fala com os teus filhos, é o que nós te suplicamos esta manhã. Toma a minha vida nas tuas mãos, usa como instrumento, Senhor, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero falar nesta manhã sobre o tempo de Deus. Esse salmo de Asaf, diretor de música, um homem que conhecia o Senhor, mas eu quero trazer para nós aqui, no versículo 1 e 2, para uma breve introdução, para que nós possamos entender do que nós vamos falar de manhã. O conceito religioso de Asaf se inicia no versículo 1, dizendo o seguinte: certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Esse também é o conceito de todos nós. Nós entendemos que Deus é bom para quem pertence a Ele, que Deus é bom para o seu povo, que Deus é bom para Israel. Este era o conceito de Asaf e este é o meu conceito e o seu conceito quando nós tratamos da nossa fé, quando tratamos da nossa religiosidade. Porém, amados, ele diz no versículo 2, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. O que Asaf está dizendo é o seguinte: eu quase perdi a minha fé. Eu quase caí na fé. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã, amados, quando nós partimos então dessas duas questões que estavam dentro do coração de Asaf, do salmista, e que também está dentro dos nossos corações, dentro dos nossos conceitos, que Deus é bom somente para aqueles que são os seus, que Deus é bom para o seu povo. Mas por que então, se Deus é bom, por que Asaf diz que ele quase caiu na fé, quase perdeu a sua fé? Então nós vamos trabalhar aqui o primeiro ponto, amados, do versículo 3 ao versículo 12, o que leva Asaf a quase cair na fé, e o que leva eu e você a também, muitas vezes, a quase cair na fé, é que Deus faz coisas boas para pessoas ruins. E este é um conceito que todos nós olhamos para a vida das pessoas, quando nós entendemos isso. Olha o que ele diz a partir do versículo 3 então: pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. E nós muitas vezes também, amados, focamos os nossos olhos nas pessoas, naqueles que não fazem parte da nossa fé, que não fazem parte da nossa comunidade religiosa, dentro do cristianismo, e essas pessoas tendo uma prosperidade aqui na terra, que nos leva muitas vezes a ter esse mesmo desejo que Asaf teve no coração, a inveja. Quando nós olhamos para isso, olha o que Asaf continua dizendo: não somente da prosperidade deles, eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Algumas traduções mais antigas vai dizer que eles têm os seus corpos viçosos, com um brilho diferente daqueles que servem a Deus. Isso é muito comum, amados, nos dias de hoje, nós também temos esse conceito, principalmente para nós que estamos vivendo esse momento de doença, achando que o crente não deve morrer, que ele não deve ficar doente, e muitas vezes olhamos para alguns crentes ficando doentes e dizendo que os ímpios que não servem a Deus, nada acontece, eles não são atingidos por doença, eles têm mais saúde do que aqueles que servem a Deus. Este conceito também, amados, muitas vezes estão enraizados dentro dos nossos corações, como estava na vida de Asaf.
Um homem que conhecia Deus, um homem que vivia Deus, diretor de música, um homem que escreveu muitos salmos, mas de repente ele diz, como diz no versículo 2, olha, quanto a mim, os meus pés escorregaram, vacilaram, porque eu tive inveja da prosperidade daqueles que não servem a Deus. Dentro da visão assim de Asaf, como dentro da minha visão e da sua visão, nós olhamos para as pessoas e queremos determinar o tempo e as benevolências de Deus na vida delas segundo o nosso senso de justiça. E esse senso de justiça de Asaf é que o leva a quase cair na fé, e é esse mesmo senso de justiça que leva a mim e a você, muitas vezes, a tropeçar, a escorregar e a quase cair na fé. Amados, ele continua dizendo o seguinte: estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença como os outros homens. Ele continua dizendo, olha, por isso o orgulho lhes serve de colar e eles vestem a violência. Asaf está dizendo, como muitas vezes nós também dizemos, olha, Senhor, nós te servimos, nós prestamos culto ao Senhor, nós temos a nossa religiosidade, nós temos a nossa crença e a nossa fé, e olha o que acontece na nossa vida, e olhe para aqueles que não te servem, que zombam do Senhor, eles são mais viçosos, a aparência dos seus corpos são melhores do que os nossos, nós ficamos doentes, a eles nada acontece, eles zombam do teu nome, e olha aí como eles estão. Este é o mesmo senso, amados. Quando nós desviamos o nosso olhar de Deus e passamos a focar em pessoas, nós escorregamos na fé e quase desfalecemos. É isso que Asaf está dizendo, quanto a mim, é esta situação que eu me encontro. Então ele dá continuidade dizendo o seguinte: do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações, eles zombam e falam coisas más intencionalmente. Amados, nós também temos esse mesmo senso. Não conseguimos compreender dentro da nossa intelectualidade, dentro da nossa humanidade, porque Deus faz então coisas boas às pessoas que são más. Porque Deus age com benevolência com as pessoas que maquinam o mal, que falam palavras indecentes intencionalmente, que vestem o orgulho e a soberba nas suas vidas, e ainda o Senhor age com benevolência na vida dessas pessoas. Eles dizem, eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam a opressão, com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Então Asaf está dizendo, olha, essas pessoas profanam contra o céu com as suas próprias bocas e com a sua força e com a sua língua, dominam as coisas da terra. Asaf está demonstrando aqui, amados, que ele tinha um senso como muitas vezes eu e você temos, de achar que Deus abençoa mais aqueles que não servem do que aqueles que servem a Deus. Que Deus age com muito mais benevolência sobre a vida daqueles que o temem, que não temem e não o buscam, do que sobre a vida daqueles que temem e buscam ao Senhor. Ele diz o seguinte, olha que interessante aqui no versículo 10, por isso o seu povo se volta para eles e bebe das suas palavras até saciar-se. Ele está se referindo que o povo da sua época estava deixando de dar ouvidos à palavra de Deus, à doutrina de Deus, e estavam se enchendo e bebendo, saciando-se da doutrina desses ímpios, e também não diferente dos nossos dias. Talvez você olhe e diga assim, mas Senhor, olha o que está acontecendo dentro da sua igreja. As pessoas estão se desviando dos teus caminhos, dos teus conceitos, e indo para fora a buscar nesses que não temem o Senhor, estão se saciando dessas doutrinas falsas e o Senhor não faz nada. Amados, o que nos leva a desfalecer, o que nos leva a escorregar na fé, é essa mesma questão que tinha no coração de Asaf e que muitas vezes tem no seu coração. Esse senso de justiça em querer que Deus haja dentro do nosso tempo. Precisamos compreender que o tempo é de Deus.
Então ele termina dizendo no versículo 11 e no 12, nesse primeiro ponto, que Deus faz coisas boas para pessoas más, dentro do conceito de Asaf, amados. Nós vamos entender depois que Deus não é assim. E eles dizem: como saberá Deus, terá conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados e aumentam as suas riquezas. Esse era o conceito de Asaf. Olha, Senhor, eles dizem que o Senhor não sabe de nada, eles te questionam, eles dizem que o Senhor não tem todo o poder e nem todo o conhecimento, e assim são eles, vivem despreocupados e só aumentam as suas riquezas. E muitas vezes eu e você, amados, dentro desses pontos que Asaf expressa e abre o seu coração diante de Deus, nós estamos também encaixados dentro disso. Os nossos olhos estão voltados para aqueles que não servem a Deus, e então, por este motivo, nosso coração fica cheio de fúria, cheio de rancor, e por esse motivo, assim como Asaf, eu e você podemos muitas vezes dizer: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Talvez vocês também estejam vivendo o mesmo momento, mas sabe qual o motivo, amados? É porque nós olhamos para as pessoas e desfocamos o nosso olhar de Deus, porque achamos que Deus faz coisas boas para pessoas más. Mas, amados, o segundo ponto que nós vemos, que também traz indignação a Asaf, é que Deus faz coisas ruins para pessoas boas. No versículo 13 e versículo 14, onde diz assim: certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Asaf, dentro da sua religiosidade, vivendo o Velho Testamento, provavelmente ele, como diretor de música, fazendo parte da tribo de Levi, sendo um dos levitas, responsáveis, pelo louvor e adoração, então naquela época, responsável pelo cuidado dos itens que estavam ali, que faziam parte da arca, a representação de Deus no meio do povo. Provavelmente ele tinha que pela manhã oferecer sacrifícios, ao findar da tarde a mesma coisa, passar o dia todo dentro dos rituais. Então Asaf está dizendo: certamente me é inútil fazer isso, de ter me mantido puro, obedecido à tua lei, sendo obediente a todos esses mandamentos que o Senhor deixou, tendo purificado o meu coração, oferecendo sacrifício pela manhã e à tarde. Sabe o que me restou, Senhor? Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. O Senhor faz coisas maus para aqueles que são bons. Esse era o conceito do coração de Asaf. O conceito de Asaf era que Deus fazia coisas boas para as pessoas más e que fazia coisas ruins para as pessoas boas. E é este o motivo, então, dentro desses dois questionamentos que tinham dentro do coração de Asaf, é que leva ele, então, a tropeçar e a quase escorregar na fé. E estes dois conceitos também não diferente no meu e no teu coração, é que nos levam muitas vezes a tropeçar e a quase escorregar na fé. Então eu quero entrar aqui em duas verdades para que nós possamos entender, amados, o como nós eliminarmos isso do nosso coração. A primeira verdade é que precisamos compreender o tempo de Deus, e Asaf demonstra isso. Aqui do versículo 15 ao 17, onde ele diz assim: se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído seus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Então Asaf compreende aqui, amados, que o tempo não é dele. Ele disse: olha, se eu tivesse falado como um deles, eu teria caído na fé. Se eu tivesse tomado as posições que eles tomam, eu teria traído aqueles que são seus filhos, eu teria deixado o que é o meu ministério. Mas mesmo, Senhor, quando eu quis compreender,
é muito difícil para mim compreender o seu tempo e compreender as questões que o Senhor faz, que tem dentro do meu coração, que o Senhor faz coisas boas para as pessoas ruins e que faz coisas ruins para as pessoas boas, para mim é impossível de entender. E também, amados, é impossível a mim e a você, e muito difícil compreender essas coisas e compreender o tempo de Deus. Só há uma maneira, então a resposta de Asaf foi: até que entrei no seu santuário, então compreendi todas essas coisas. Compreendi o destino dos ímpios e também compreendi o destino dos justos. Não há outra forma, amados, de entender o tempo de Deus, não há outra forma de compreender a vontade de Deus, somente quando nós nos achegamos a Deus, uma intimidade, uma comunhão verdadeira com Deus, aos pés do Senhor, é que o Espírito Santo de Deus então vai nos revelar a vontade de Deus. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 6, amados, no versículo 9 e 11, depois vocês podem conferir, diz que aqueles que foram martirizados, eles estão dizendo ao Senhor, ao Cordeiro, dizendo: até quando? Até quando? O Senhor vai permitir que isto aconteça, que continue sendo derramado o sangue daqueles que são justos. Então diz que o Senhor diz a eles: se vistam com a minha roupa branca e aquietem-se, descanse mais um tempo. É necessário que o sangue de muitos como vocês ainda sejam derramados, para se cumpra o meu tempo. O tempo de Deus não é o meu tempo, o tempo de Deus não é o seu tempo. O meu senso de justiça não é a justiça de Deus como o teu senso de justiça. Mas para compreender isto, amados, é necessário então se achegar a Deus, ter intimidade com Deus. Foi isso que Asaf disse: olha, se eu tivesse feito como eles fazem, eu tinha caído na fé, mas eu não fiz. Mesmo não compreendendo, mesmo sendo difícil, amados, de entender o tempo de Deus, não vá fazer o que o mundo faz, nem se conformeis com ele, mas pelo contrário, faça o que Asaf fez, se achegue a Deus, tenha intimidade com Deus, se aproxime de Deus. Somente assim você entenderá o tempo e a vontade de Deus. A segunda verdade que nós vemos aqui, amados, dentro desses dois conceitos de coisas boas a pessoas ruins do coração de Asaf, e coisas ruins às pessoas boas, é do versículo 18 ao versículo 20, aonde fala da punição dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Então a segunda verdade que Asaf aprende quando ele se achega a Deus, que ele passa a ter intimidade com Deus, que ele se achega no santuário do Senhor e abre o seu coração com todos os seus dilemas, a resposta de Deus vem no seu coração. Ele entende que o tempo não é dele e que o tempo é de Deus, mas que certamente os justos receberão o que é digno deles e os ímpios também receberão o que é digno dele. Ele diz que o Senhor colocará aqueles que não obedecem e que não temem o Senhor em uns lugares escorregadios, vai fazer que eles caiam na ruína, eles serão destruídos repentinamente, que os ímpios é apenas como um sonho, que quando se acorda, o sonho termina, ou seja, é muito curto o tempo dos ímpios, mas o do justo, ele é eterno, porque assim como Deus é eterno, aquele que permanece na fidelidade do Senhor, gozará com ele esta eternidade. Mas para compreender essas verdades, amados, e para ser arrancada de dentro do nosso peito, do nosso coração, esses dilemas a quais carregamos, que Deus faz coisas boas às pessoas más, e que Deus faz coisas ruins às pessoas boas, para compreender isso, é necessário se achegar ao santuário de Deus, é necessário se achegar aos pés de Cristo, e ter intimidade com Ele. Amados, então, depois desses dilemas, nós vemos então a confissão de Asaf.
No versículo 21 ao 22, ele diz assim: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. A minha atitude para contigo, Senhor, era de um animal irracional. Amados, olha o que Deus leva a uma pessoa que busca a intimidade com Ele. Este mesmo homem que inicia a sua conversa dizendo o seguinte: olha, eu tenho um conceito de Deus. Deus é bom para com o seu povo, para com Israel. Mas na verdade o que eu tenho visto não é isso de Deus. E é por esse motivo que eu tropecei e eu quase escorreguei na minha fé. Porque o que eu tenho visto é que tem pessoas más saindo muito bem aqui nessa terra. E que tem pessoas boas aqui nessa terra, que servem ao Senhor, que só têm recebido coisas más. Esse era o conceito. Então Asaf disse que mesmo sem ele entender, ele se aproxima de Deus. Ele se achega aos pés do Senhor e o Senhor traz resposta para ele. E quando Deus responde, amados, nós confessamos os nossos pecados. E a palavra de Deus em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz que Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e purificarmos de toda a nossa impureza ou da nossa injustiça. Então Asaf, depois que Deus fala com ele, que ele se achega ao Senhor, ele reconhece o pecado do seu coração e ele confessa ao Senhor dizendo o seguinte: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante, minha atitude para com Deus era de um animal irracional. Amados, olha quão sério é isso. Quando temos esse conceito no nosso coração, de que Deus faz coisas boas para as pessoas ruins, e que faz coisas ruins para as pessoas boas, agimos com insensatez, com ignorância, agimos como um animal irracional, porque o nosso coração está tomado de inveja, e é isto que nos leva a tropeçar e a quase cair na fé. Cuidado com isso, amados. Mas então, para nós terminarmos do versículo 23 ao 28, a recompensa do justo, a recompensa daquele que se achega ao santuário do Senhor. Apesar das dificuldades, da inveja do teu coração, apesar de ter tropeçado, de ter quase caído, mas de ter se arrependido e ter obtido no seu coração a resposta do Senhor e a compreensão na sua mente que o tempo de Deus não é o nosso tempo, através da confissão dos pecados, então ele traz aqui a recompensa do justo. Contudo, ele diz: sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens, tu me diriges com o teu conselho e depois me receberá com honras. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto de ti. O que Asaf compreende? Que tudo aquilo que ele tinha dentro do seu coração, que a forma que ele olhava com o seu senso de justiça, não passava de ignorância, de insensatez e de loucura perante o Senhor. Porque o que havia de mais importante, o que há de mais precioso, Asaf tinha, ele sempre estava com Deus. E que o Senhor era o seu guia. E que não havia outro além do Senhor nos céus, e que não há outro além dele aqui na terra. Ele diz então que o seu corpo e o seu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do seu coração e a herança dele para sempre. Talvez, amados, assim como eu e você, assim como Asaf também, podemos fraquejar sim. Pode o nosso coração fraquejar? Sim, mas o nosso Deus jamais irá fraquejar. O nosso Deus jamais agirá com injustiça, porque o nosso Deus é justo e Ele não muda e nele não há sombras de variações, amados. Então, Asaf conclui, e eu quero reportá-los depois para que vocês possam ler o que o apóstolo Paulo escreve também em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao 18, quando ele diz que é incomparável o que nós temos aqui na terra, que é apenas momentâneo, a comparar do que iremos receber do Senhor na eternidade. Então ele termina dizendo o seguinte: mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Que eu e você
possamos tomar as mesmas posições de Asaf, possamos abrir o nosso coração e contar a Ele os dilemas que tem aqui dentro. Assim Asaf fez, porque tenho certeza que muitas vezes eu e você somos como Asaf. Estamos desanimados, estamos quase caindo na fé, estamos à beira do abismo, porque os nossos olhos estão focados nas pessoas, porque achamos que as pessoas prosperam mais do que nós, porque achamos que aqueles que são pecadores aos nossos olhos recebem muito mais bênçãos de Deus do que as nossas. Mas esse conceito, amados, assim como no de Asaf, como é meu e como é seu, nós estamos errados. E para termos respostas disso, e para termos esse pecado da inveja, do orgulho e da soberba, da insensatez, precisamos nos achegar a Deus, como Asaf fez, como nós vemos aqui no versículo 13, aliás, 15 ao 17, ele diz o seguinte, né? No 16, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Só há uma forma de você poder encontrar paz na sua vida diante desses dilemas do seu coração. Se achegue a Deus. Faça do Senhor Deus o seu refúgio e a sua fortaleza. Confesse os seus pecados. Faça como Asaf. Faça como ele fez. Então o Senhor, assim como Deus resposta a Asaf, dará resposta também a você. Assim como ele perdoou Asaf, perdoará também a você. Assim como ele colocou alegria e paz no coração de Asaf, assim ele colocará também no meu e no teu coração. Muito mais vale servirmos ao Senhor, amados, para recebermos o que Ele tem para nos dar na eternidade, do que se preocupar com o que as pessoas conquistam aqui na terra. Porque o Senhor é o maior tesouro que um homem pode ter. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que você possa guardar esta palavra no teu coração e entender que o tempo é de Deus e não o nosso tempo. E que a justiça pertence a Deus e também não a nós. Amém? Vamos falar com Deus. Grandioso Deus, soberano, eterno e maravilhoso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te exaltamos nessa manhã. Exaltado e santo seja o teu nome por esta palavra tão maravilhosa. Que o Senhor nos leve a uma reflexão profunda diante dela, Pai. E que possamos, Senhor, assim como Asaf fizeste, que possamos se achegar até o Senhor. Possamos abrir os nossos corações e contar ao Senhor os nossos pecados. Que possamos nos achegar intimamente com o Senhor, porque muito é difícil compreender esses dilemas, Senhor, dos nossos corações, mas o Senhor é quem tem resposta para tudo isso. Que possamos nos achegar, confessar ao Senhor, sabendo que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, Pai, e nos purificar de toda injustiça e trazer resposta e colocar paz no nosso coração. É o que nós te suplicamos nesta manhã, agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a noite, se assim Deus nos permitir. Nós terminaremos o nosso culto com um louvor neste momento. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco